tudo bem com vocês? Hoje a gente veio trazer uma entrevista com uma das sócias da Avona para a gente saber um pouquinho mais sobre a vida pessoal e profissional dela. Oi, Brígida! Oi, gente! Vamos nós, né, participar dessa entrevista para o nosso canal. Acho sempre é muito importante, né, poder mostrar que somos gente como a gente. Então vamos começar. Me conta um pouco da sua história. Quem que é a Brígida? Nossa, já faz uma pergunta assim que eu nem entro na... Quem é a Brígida? Gente... É que eu tenho que falar para aqueles que não me conhecem, né? Porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito espontânea, que eu tenho essa alegria, né, que exala assim o tempo todo. Sou essa pessoa otimista, positiva. Para mim tudo a gente vê, tudo é possível ser visto dentro da ideia de um aprendizado, né? E sem perder a nossa essência, que é a da alegria, né? Somos seres que nascemos para ser felizes e é isso que a gente precisa manifestar. Não é fácil, né, gente? Também não estou dizendo que eu sou essa pessoa, como é que eu posso dizer, que não passa pelas suas dores. Mas eu acho que mesmo frente às dores, não podemos esquecer que tudo é para o nosso bem. Acho que esse é o lema que eu sempre levo. Aprendi isso com uma amiga e tudo é para o nosso bem. Então, se tudo é para o nosso bem, assim também como os altos e baixos, vamos dizer assim, né? Assim como as alegrias podem passar, as tristezas também passam. Então, a gente vai vivendo dessa maneira, sempre feliz e contente. Essa sou eu. Você falou sobre quem é a Brígida, mas qual que é o status da Brígida? Gente, ela queria o meu status e eu nem toquei. Tá bom, vamos lá então, né? 49 anos, viúva, nascida e criada em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Moro aqui até hoje. Filósofa, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta de família, né? Estudando agora atualmente, fazendo, né, mais uma formação aí em constelação familiar. A gente não para de estudar, né? Então, meu status é esse. Profissionalmente falando, você fez uma faculdade de filosofia antes de você entrar para psicologia, né? E depois fez a pós em neuro. Isso. A psicologia sempre foi o seu ideal? Sempre, desde os 15 anos. Como que a filosofia entrou nisso, no meio disso tudo? Essa é uma história bem bacana, assim, eu gosto de contar essa história, né? Bom, desde os meus 15 anos, eu saí do Fundamental 2, né, hoje 9º ano não, na época 8ª série, e fui para um colégio técnico, e fui fazer secretariado, acredita? Isso em meados de 90, né? Mais exatamente 89, 90 e 91 estava eu fazendo secretariado, mas com a ideia de já fazer a psicologia. E ao mesmo tempo eu também dizia que eu iria fazer uma única vez o vestibular na vida. Porque eu tinha um medo horroroso de vestibular, como todo mundo na época. Eu falei, não, vestibular na minha vida só uma vez. E aí toda a minha trajetória ficou um pouco nesse movimento, com foco em um único vestibular. Confiante, só eu, né, que iria passar já de cara, ainda num vestibular estadual ainda, né, ou federal. Aí eu prestei Unesp e na época eu coloquei psicologia, também não tínhamos psicologias em faculdades estaduais aqui próximo a mim, né, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. A mais próxima era Bauru ou Assis com a Unesp, ou USP em São Paulo, mas a gente não pensava numa USP, né? A gente pensava numa Unesp na época. E aí fiz o vestibular, marquei lá a primeira opção Bauru, segunda opção Assis, e aí tinha que ter uma terceira opção. Aí na terceira opção eu vou colocar o quê? Aí coloquei filosofia.
né? Foi bem assim. E aí o que aconteceu? Fiquei na lista de espera da minha terceira opção, que era filosofia. Falei, não, eu vou para lá, em Marília. Vou para lá, vou fazer a inscrição. E na época a gente podia fazer transferência, remanejar, tal. Falei, curso 1 ano, depois eu mudo para psicologia e não faço vestibular de novo, né? Que essa era a meta principal. O medo do vestibular. Essa é mais ou menos a meta. Muito louca essa história. Aí, fui lá, garanti a vaga em filosofia e tal, né? E aí entrei, fiz 1 ano. Foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano que eu olho para trás e falo, gente, o que esse ano teve a ver na minha vida? Porque, assim, conheci muitas pessoas, tive muitos contatos, né? E hoje eu praticamente não tenho contato com mais nenhuma dessas pessoas. E realmente a sensação que dá é que, tipo assim, entraram e saíram só para esse movimento, que eu vou relatar agora, né? Que chegou no meio do ano com a ideia de passar para psicologia no final do ano. Chegou no meio do ano, dentro da minha sala tinha um amigo, né? Eu me lembro o nome dele, Carlos, já era psicólogo e estava ali fazendo filosofia. E aí ele chegou para mim e ele falou assim, olha, se você gostar da filosofia, recomendo que você termine e faça o caminho inverso do que eu fiz. Eu fiz psicologia e senti necessidade da filosofia. Já que você está aqui, se você gostar, você faz ela primeiro. Tá bom. E aí eu gostei, né, gente? Gostei da filosofia. E aí eu decidi terminar, concluir a filosofia para daí entrar para daí fazer a psicologia, né? E aí quando eu decidi fazer isso, foi lá em meados de setembro daquele ano, que foi 1992, foi em meados daquele ano, já que eu ia fazer filosofia, eu falei, mas não vou terminar aqui então. Vou transferir para a Unicamp, próximo da minha casa, e termino lá. E aí, como eu disse, não faria vestibular de novo. Tinha a tal das vagas remanescentes, mas tinha uma prova específica lá para você fazer. Mas era uma prova específica, então era só conteúdos da filosofia. Bora lá, vamos fazer. E foi super também complicado, eu não conseguia estudar, teve um monte de coisa que aconteceu naquela época. E aí fiz a prova, passei, né, entrei, e aí eu concluí filosofia na Unicamp. Né? Foram mais 4 anos, 93 a 97 eu estava na Unicamp. E aí quando eu saí em 97, já em 98, daí eu fiz um novo vestibular. Estava mais preparada. Já estava mais preparada. Aí fiz um novo vestibular e ingressei em psicologia na Unimep, em Piracicaba, né? E aí foram maravilhosos anos ali estudando naquilo que realmente eu queria. Foi essa a ideia, né? Foi assim que a filosofia entrou na minha vida. Entendi. Agora partindo para a Avona. Da onde surgiu a Avona? Nossa, a Avona também tem toda essa trajetória, né? Eu saí da psicologia, me formei, e ainda dentro da psicologia a gente se forma e escolhe uma área, né? E aí a minha área sempre foi a humanista, né? Fenomenológica, até por influência da filosofia. E a gente sempre... E eu sempre fui, né? A gente não, né? Eu sempre fui trabalhando nessa busca incessante, ou nessa ideia, nessa vontade de sempre de estar para os outros, né? Então, nesse auxílio, nessa ajuda, quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendia, quanto mais eu ia entendendo, né, como as coisas se dão em relação à comunicação, às relações das pessoas, consciente, inconsciente, todo esse movimento, quanto mais eu ia adquirindo conhecimento, mais eu queria transmitir ou passar, né, auxiliar as pessoas nas suas relações, na sua forma de se comunicar, no seu viver. E sempre buscando o quê? Né? Tornar as pessoas, ou a vida das pessoas, mais alegre, feliz, com menos peso, menos estresse, né? E aí, dentro dessa busca, e conforme eu fui atendendo, né, os meus pacientes, atendendo lá as pessoas, eu via que
existia também um mercado ali, uma possibilidade de atuar muito grande com empresas, com empresários. Mas não da maneira que a gente sai da faculdade, né? Porque tem a psicologia organizacional, não com a psicologia organizacional, com a psicologia clínica. Então a ideia é de levar todo esse processo terapêutico para dentro da empresa, né? E aí eu fui conhecendo a minha sócia, que ela não está aqui hoje, não dá para falar dela, não, brincadeira. Ela tá ali do lado. Ela tá ali do lado. Ela tá aqui nos bastidores. Ela tá aqui nos bastidores. Mas eu fui, né, me envolvendo, conhecendo a Kelly, né, e a Kelly trazia esse ponto de vista, esse olhar energético. Eu sempre fui muito também das energias ali, dessa coisa de como é que as coisas se dão nas relações, né? E é por vibração, e é por como é que eu posso dizer, semelhanças, né? A gente acredita na lei universal, semelhante se atrai. Então, dentro de todos esses estudos, a gente vai vendo que lá nas empresas, né, onde estão vários sistemas, né, porque cada pessoa é um sistema, então lá nas empresas os sistemas precisam se alinhar, né, de uma melhor forma. E aí a gente estava conversando ali a respeito das nossas atividades, né, a gente entendeu que era possível. Era possível a gente pensar num processo para alinhar as empresas a partir do dono, óbvio, né? Porque existe aí até uma cultura, né, que quando chega na terceira geração, uma empresa familiar, por exemplo, há uma tendência a ruir, né? Porque há uma falha nessa sucessão, né? Na forma com que isso vai se colocando. E a gente foi percebendo que muitas empresas também, elas têm os seus altos e baixos por conta de como o dono está vibrando a sua empresa. Que não deve ser muito fácil, obviamente, você ter esse peso da responsabilidade, né, de uma empresa. Então, a partir disso tudo, de todas essas informações, a gente resolveu criar a Avona, montar um programa de transformação para empresários, né? Que está aí, conforme foi se desenvolvendo, hoje tem um nome, inclusive, né? Hoje chama-se PCS, Programa Conectando Sistemas, né? Porque a ideia é essa, é integrar os sistemas que ali se encontram na empresa da melhor maneira possível, para que ela realmente flua, né, no seu desenvolvimento. Tá. Assim surge a Avona. E qual que é o objetivo da Avona? O slogan da Avona é Avona despertando o melhor em você. Então, o objetivo é esse despertar, né? É você conseguir sair de uma cultura, e aí se a gente for pensar, né? Acho que o mundo todo já deixou o cartesiano faz muito tempo, né? Hoje nós estamos aí no quântico, né? O cartesiano ficou para trás. Mas ainda se tem muito do cartesiano insistindo, né, em chocar, que daí dá choque, com o que tem hoje, por aí, né? Então, essa ideia do despertar, é expandir a consciência, que também está super aí, né, para todo mundo. E expandir é conseguir sair de vou chamar de invólucro, né? De um invólucro aonde nos limita, aonde nos poda em diversos aspectos, né? E expandir, assim como diz a palavra mesmo. Expandir é você conseguir sair desse movimento limitante e ir para um movimento sem limites, né? Que é possível quando a gente derruba aí algumas crenças. Então, o objetivo da Avona é fazer isso no ambiente empresarial, né? Justamente porque ali tem muitas energias, muitas cabeças, muitos sistemas trabalhando simultaneamente, né? E aí a gente consegue fazer essa transformação. Esse é o principal objetivo. Tá. Agora fala pra mim qual que é o seu objetivo pessoal.
Meu objetivo pessoal. Sabia que tinha pegadinha nessa entrevista aqui, né? A gente faz o roteiro, a gente dá uma treinada, mas aí vem uma pergunta que você fala, vamos responder, né? Meu objetivo pessoal. Meu objetivo pessoal é que através da Avona, né, ou a partir desse processo todo, dessa construção, é conseguir auxiliar o maior número possível de pessoas. Acho que a gente sempre tem essa ideia, né? Eu amo o que eu faço, né? Eu amo ser quem eu sou, com todas essas minhas habilidades de pensar, de estudar, de buscar e querer transmitir isso para o maior número possível de pessoas. Pode parecer até, como é que eu posso dizer, piegas demais ou alguma coisa meio comum, é o que todo mundo diz, né? Mas quando eu estou lá no atendimento e aí eu vejo a pessoa entender o que a gente está querendo construir junto com ela, porque a construção é dela, né? Isso me dá um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, né? E saber que é possível fazer isso com muitas pessoas, ou com quem realmente queira se permitir ou esteja nessa busca, é o meu objetivo, né? Então, é atrair cada vez mais pessoas que queiram, né, sair aí de um movimento X e ir para um movimento Y nessa transformação. Então, esse é o meu objetivo, né? Que as pessoas se transformem, que as coisas possam fluir sempre cada vez mais. Tirar, acho que um pouco algumas vendas aí. As pessoas estão muito vendadas. Sim. De uma certa forma, né? Acho que é um pouco isso. Tanto é que eu me misturo muito às vezes, né? As pessoas tendem a, a fazer aquelas piadinhas, né? Quando eu me apresento como psicóloga, o povo já olha e fala, ai, tá me analisando, né? Gente, eu não analiso ninguém o tempo todo, né? Nem dá, né? Eu acho que assim, na verdade todo mundo analisa todo mundo o tempo todo. É uma coisa assim do ser humano, não é uma coisa de psicólogo. Mas o problema é que as pessoas analisam com julgamento ali, às vezes maldoso, né? Porque vem muito dessa condição mesmo do humano. Acho que a ideia também é transformar um pouco isso. Não precisa, né? Não. Esse final de semana, esses dias, uma amiga falou assim, né? Estávamos em três, assim, conversando, aí uma virou para outra e falou assim, será que eu posso falar para a Brígida tal coisa? Assim, falo ou não falo? Tipo assim, né? As duas se comunicando nessa coisa. Aí a outra virou e falou assim, pode, a Brígida, nada surpreende a Brígida mais. Você pode falar o que você quiser para ela, que ela não se surpreende, né? Mas foi num sentido assim, não vai ter um julgamento. E isso realmente sou eu mesmo. As pessoas falam as coisas, eu fiz tal coisa, então gosto de tal coisa, ou penso de tal forma. Tá, que bom. Né? Não me assusta mesmo. Hoje nada me assusta. Né? Acho que nada. Tô tentando achar alguma coisa aqui para colocar, mas por enquanto nada. Na hora que assustar, eu aviso. Tá. Você falou que dentro da Avona tem o programa para empresários. Sim. Vocês também têm programa para pessoa física? Física. Pessoa sem empresas? Hoje temos, né? Hoje, na verdade, a Avona está com 2 programas de transformação que a gente fala, né? Que é então o PCS, conectando sistemas, entendendo que as pessoas são sistemas. E aí, para a pessoa física, né, para um único sistema, vamos dizer assim, um único sistema, temos o PPP, Programa Pedra Preciosa, né? Tá nascendo agora, assim, né, os nomes e a gente fica até, eu não sei, né, as pessoas nem todas me conhecem, mas Pedra Preciosa porque acreditamos, né, que todos são. Né? Somos seres brutos para sermos lapidados. E a gente vê isso de diversas formas, né? E dentro dessa lapidação, evolução, transformação, a gente quer atuar, quer auxiliar para que isso aconteça, né?
Então a gente tem um programa para pessoa física, programa Pedra Preciosa. E o legal, né, tanto de um quanto o outro, já me adiantando, não sei se você ia chegar nesse ponto, mas esses programas, o diferencial deles é que eles são um processo, né, que a gente vai caminhar junto com a pessoa, mas ele é breve, ele é curto, né, porque eu gosto de trabalhar dentro do que a gente chama de terapia breve, né, então esse é um dos focos do trabalho. As perguntas aqui acabaram. Então eu pedi pra você deixar um recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente agora. Deixar recado. Acho que eu vou usar a frase slogan, né? Clichê da minha sócia. Que é, permita-se, né? Não, mas a ideia acho que é essa. Acho que todo mundo está buscando transformação. O mundo aí fora está muito acelerado. As informações estão assim caindo de todas as formas, por todos os lados. E isso pode trazer confusões, podem trazer angústias, isso pode trazer dúvidas, né? Do que realmente é válido, do que realmente é a verdade, né? E aí, gente, eu posso dizer que praticamente tudo que está aí fora tem a sua verdade. E aí a gente precisa só fazer a conexão do nosso eu, né, do nosso ser interno, com o que realmente vai interessar para a gente. Aí a gente vai se conectar com aquilo que é real para nós. Então, é isso, né? Permita-se, queira transformar-se, queira achar o seu interior para se comunicar com o exterior. É isso que a gente da Avona faz, é isso que eu, como Brígida, desejo, que todo mundo queira a transformação, se transforma, né? Permitindo-se. Então é isso. Obrigada por assistir até aqui. Entre nas nossas redes sociais, nos sigam, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Até!